Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds. Eu sou o Eduardo e esse aqui é mais um vídeo do canal do Eibardo. E hoje estamos começando a segunda parte aqui da nossa saga da Caixa Forte do Eibardo. Começando abril então, continuando a ver os itens da caixa que eu comecei a mostrar no mês passado, em março. Se vocês já viram a primeira parte, então sintam-se à vontade para ver a segunda. Se vocês não viram, vou deixar por aqui o card para que vocês possam ver o início dessa nossa saga. E aproveitem então aí para conhecer muita coisa bacana. E agora nós vamos ver as bandas italianas. Eu tô aqui com 4 CDs de 3 bandas e eu vou passar aqui rapidamente também porque são bandas que a gente já viu recentemente aqui no canal. A começar pela banda High Lord, peguei 2 álbuns deles. Já tenho esses 2 álbuns, versão nacional e versão europeia, mas aqui agora as duas são versões japonesas. Os álbuns em questão são o terceiro álbum de estúdio, Breath of Eternity, álbum de 2002, que eles ainda usavam esse logo feíssimo. Essa aqui é uma banda que demorou para ter um logo bacana. Nem sei se o logo atual é bacana, para falar a verdade. Mas esse aqui, de fato, ele funcionou, mas ele não é bonito. Então, tá aqui. O encarte dele é igual ao encarte que saiu pela Mega Hard aqui no Brasil. As letras aqui meio socadas. Encarte meio feio. Aqui tem o encarte japonês e o Obi-Wan. Mas esse disco aqui tem uma coisa que eu acho muito legal nele, que é a versão que o High Lord fez para músicas do Cavaleiro Zodíaco. Então tem o bônus track aqui, Pegasus Fantasy, que eles fizeram uma versão power metal da música do Saint Seiya. Ficou muito legal mesmo. E até não sei se não inventaram de tocar essa música na abertura do desenho lá na Itália. Talvez não, mas seria muito legal se sim. No Brasil também saiu com esse bônus track, ou seja, são as mesmas músicas, com a diferença que eles usaram uma fonte diferente aqui, uma fonte branca, com um contraste diferente aqui para as músicas. Tirando isso, o álbum é o mesmo. Musicalmente, esse álbum aqui segue bastante o estilo dos dois primeiros, Where of Power e When the Aurora Falls. Eu gosto bastante do When the Aurora Falls, então power metal cheio de fantasia medieval aqui, bastante tecladeira, guitarras rápidas e vocal agudo. E o álbum posterior, então, Medusa's Coil, do High Lord, aqui já com seu logo novo. Esse logo aqui perdurou por um tempo relativamente grande. Não é um logo que eu gosto bastante, mas eu acho que ele funciona um pouco melhor do que o anterior. Bem que o anterior eu achava que tinha mais impacto. Eu gosto do logo atual deles, tá? Como eu falei, versão japonesa, então, ele tem o seu encarte normal, ele é igual o encarte que saiu nas outras versões. Encarte japonês aqui, né? O encarte pôster. E o Obi-Wan. Aí falando de músicas, ele vem com uma versão a menos que a versão europeia. Então, olha só. Temos as faixas Medusa Coil, Far From the Light of God, Scarlet Tears, Dancing with Destiny, Where My Hero Lies, Mansis, Your Story 2, The Hand of God. E aí, os bônus no item japonês é Tough Boy e Tough Boy versão karaokê. Aqui estão como bônus japoneses, né? Então supostamente o álbum tem 8 faixas. Só que a versão europeia, ele tem ainda o Tough Boy Karaokê, que não estão como bonus track, e mais a música Power, que eles gravaram para o tributo ao Halloween. Como o encarte só tem letras até a música The Hand of God, eu imagino que Tough Boy Karaokê e Power são bonus tracks dessa versão europeia. Agora então, vamos com uma das bandas mais tradicionais e clássicas do Power Metal Sinfônico italiano, que é o EP The Magic of the Wizard's Dreams, apresentando Christopher Lee. Então, um EP com algumas músicas onde o Christopher Lee veio participar e cantar junto. Ele ficou super empolgado de participar do The Dark Secret. Eu acho que fizeram esse álbum aqui só pra ter ele, na real. Essa aqui é uma versão europeia alemã, Digipack. Tem 3 painéis aqui. E tem 8 músicas, sendo The Magic of the Wizard's Dream versão em inglês, The Magic of the Wizard's Dreams versão italiana, The Magic of the Wizard's Dreams versão francesa, The Magic of the Wizard's Dreams versão alemã, The Magic of the Wizard's Dreams versão orquestrada, The Magic of the Wizard's Dreams, a versão que saiu no álbum, Symphony of Enchanted Lands Parte 2 The Dark Secret, e tem Autumn Twilight e Lo Specchio d'Argento, previously unreleased, ou seja, ainda não tinham sido lançados até este momento. Então é um EP assim super pra fã mesmo, é praticamente uma música aqui cantada em várias línguas. O Manowar fez isso, né, com a música Father, Pai, que eles lançaram essa música cantada em diversas línguas num único EP. Acho bacana esse tipo de material, mas também não é aquele tipo de material super obrigatório para uma coleção, a não ser que tu colecione mesmo
os itens dessa banda. Essa aqui é uma versão de pack que entra para substituir a versão acrílica que eu já possuía. E encerrando nossos álbuns de bandas italianas, eu já mostrei há algum tempo atrás os dois primeiros álbuns que eu comprei juntos do Rain Down, tanto Lord of the Sky de 98 quanto The Temple of Dale de 99, e agora também em versão japonesa estou conseguindo o terceiro álbum de estúdio da banda, o The All Might de 2002. Aqui nós temos uma capa extremamente feia. Essa banda aqui não é conhecida por ter capas bonitas, tá? Eu acho que a única capa deles bacana é o The Temple of Dale e a última capa, bem recente, o Hephaestus de 2023. Temos aqui então um encarte super genérico com cara dos anos 2000. Ah, vale dizer aqui tem um 3D bem bagaceiro e aqui um recorte do Eric G. William que já foi usado em várias outras capas, principalmente em demos de bandas de Epic, Heavy, Power, Metal, por aí vai. Então, como eu falei, um encarte com cara de ano 2000. Olha isso aqui, genericaço. Versão japonesa então tem o pôster encarte com as letras e o Obi-Wan. Musicalmente eles continuam fazendo o Power Metal com um pezinho no Heavy que eles já vinham fazendo desde o seu primeiro álbum, mas aqui tem uma mudança bem impactante no som da banda, que é a mudança do vocalista. Sai o Cláudio Gallo, que estava à frente da banda nos dois primeiros álbuns, e entra o vocalista Giacomo Mercaldo. Teve outras mudanças de integrantes da banda, além do vocalista, mas essa foi a mais impactante. E os músicos também não têm grandes renomes e famas fora desta banda. Na minha opinião, esse álbum ele sobe um pouco o nível de qualidade em comparação aos dois primeiros. Esse vocalista ele traz mais qualidade vocal para a banda e soa um pouco mais do que é esperado de um power metal italiano. São 10 faixas, sendo 9 do álbum regular: The Calling, The Search, Eternal Race, Godhall, Wanderer, Return of the Fatherland, Last Journey, Beyond e Simit, e o bônus track japonês, que é a música acústica de Godwall, uma versão acústica então da quarta faixa deste álbum. Esses 4 itens italianos entrando aqui na coleção. Duas bandas então do Reino Unido e duas bandas que eu mostrei recentemente aqui no canal. A primeira das bandas então que eu quero mostrar para vocês, e o primeiro álbum aqui, é o Master of Illusion, da banda Power Quest, banda de power metal britânica. Eu sempre comento isso, mas eu sempre achei que a banda fosse italiana, por causa do vocalista, o Alessio. Mas esse disco aqui foi lançado em 2008, quarto disco de estúdio da banda e o antepenúltimo. Essa aqui é uma versão japonesa então, ele tem 10 músicas regulares: Cemetery Gates, Human Machine, Civilized, Kings of Eternity, Master of Illusion, The Vigil, Save the World, Hearts and Voices, I Don't Believe in Friends Forever, Never Again e o bônus track japonês Reckoning Day. Ele tem, além dessa capa feia aqui, daquele artista que eu não vou dizer o nome, mas ficou muito famoso trabalhando principalmente com Blind Guardian, ele tem um encarte relativamente bacaninha. Aqui o Alessio, fotinha aqui da banda. Tem o encarte japonês, com as letras em japonês aqui, para os brothers nipônicos conseguirem entender as letras, e o Obi-Wan. Agora faltando apenas um álbum para completar a discografia do Power Quest. Espero que em breve eu tenha o Sixth Dimension. Banda de Power Metal, pode soar assim meio idiota dizer que é aquela banda genérica de Power Metal, mas é uma banda muito legal. Eles têm músicas muito grudentas, muito melódicas, e aqui temos ainda o Alessio, né? Esse é o último álbum do Alessio, depois entra o Shintao Sopala. Então, Master of Illusion de 2008, versão acrílica japonesa do Power Quest. E outra banda que eu mostrei recentemente, banda escocesa, então também do Reino Unido, é os nossos piratinhas queridos aqui, o Alestorm. Mostrei o Captain Morgan's Revenge, o primeiro álbum de 2008, Black Sails at Midnight de 2009, e agora o quarto álbum de estúdio da banda, Sunset on the Golden Age, e quinto álbum da discografia da banda, porque depois de Back Through Time eles lançaram Live at the End of the World, que é um ao vivo. Essa aqui é uma versão limitada Media Book, ou Digibook, onde teremos então capinha dura, o CD, o encarte e mais um disco bônus aqui. O que caiu foi uma propaganda aqui do Alestorm com alguns produtos de marketing deles. E o que vamos encontrar aqui então? No primeiro CD, que é o CD Sunset of the Golden Age, nós vamos ter 10 faixas: Walk the Plank, Drink, Magnetic North, 1741, The Battle of Cartagena,
Mid from Hell, Surf Squid Warfare, Quest for Ships, Wooden Leg, Handover e Sunset on the Golden Age. Uma curiosidade muito legal é que essa música Handover, ela é cover de uma música pop cantada pelo Taio Cruz, uma música que foi muito tocada nas rádios nos anos 2000 e que ganhou uma versão muito legal aqui, versão power metal piratesca do Alestorm. E no segundo CD, o Unplugged, nós vamos ter algumas versões acústicas de algumas músicas da banda. Over the Seas, Nance the Tavern Winch, Kel Halled, The Sunk Norwegian, Shrimp Racket e Question Upon the Poop Deck. Bônus track, esta versão aqui. Então é um Digibook alemão aqui, versão limitada, muito bacana, muito bonito, adoro esse tipo de item. E um álbum aqui bem interessante da banda, que eles já começam a ficar mais piadinha ainda, né? Eu imagino que até o terceiro álbum, Through the Time, eles tentavam ir para uma linha assim meio pirata, um pouco séria, mas quando eles meteram esse Hangover aqui, deslanchou de vez, os shows deles começaram a ficar bem mais piadinha e ficou mais divertido também. Então, Alestorm, de 2014, entrando na coleção. Então tá, continuando então. E agora eu tenho alguns álbuns avulsos de países em que apenas há um CD, um álbum para cada país. Então eles vão ficar juntos aqui nesse balaião aqui de bandas inicialmente avulsas, mas depois ali meio europeias. A maioria também são de países europeus, então vai fazer um pouco de sentido. Mas nós vamos começar com um que não é europeu, nós vamos começar com América do Sul, Brasil, com esse lindo box aqui do Xamã. Ele é um box limitado francês de época, foi lançado em 2002, junto com o lançamento, com a primeira prensagem, né, do álbum do Ritual. E ele tem aqui alguns itens bem interessantes, ele é todo bonito, a caixa em si, o box, e tem alguns itens bem interessantes, como eu comentei. Mas eu já fiz um unboxing dele em que eu mostrei, detalhei cada item. Eu vou botar o card aqui em cima para que vocês possam ver e nós vamos passar para os próximos então. Mas iniciando com Ritual de Xamã Edition Limitée, box set francês do primeiro e grandíssimo álbum do Xamã. Próximo é uma banda norueguesa, banda Keep of Kalesin, com seu álbum Colossus, o quarto álbum de estúdio da banda, lançado em 2008. E o segundo álbum que eu conheci da banda. Eu conheci o álbum anterior, o Armada, tem uma capa meio 300 Esparta, e depois esse aqui, que é uma capa bem bonita. Esse álbum aqui, o Colossus, ele foi lançado no Brasil, acho que pela Paranoid Records, e eu já tenho ele na minha coleção, só que eu tenho ele com aqueles furinhos lá de furador quando as gravadoras mandam de brinde. E agora eu consegui essa versão limitada Digipack, que vem com CD e DVD. Então eles são 3 painéis. Tem aqui o CD regular com as 9 músicas: Origin, A New Empire's Birth, Against the Gods, The Rising Sign, Warmonger, Escape the Union, The Mark of Power, Colossus e Ascendant. E no DVD bônus aqui, nós vamos ter então bônus DVD with The Making of Colossus and Into the Keep documentaries with interviews, behind the music, backstage, live clips and more. Material aqui para colecionador, então o making off do CD. Nós vamos ter documentário, entrevistas, pré-produção, backstage, clipes ao vivo. Então alguns registros aí da banda na sua época aqui por volta de 2008. É uma banda bem interessante, eu não escutei muito dela para falar a verdade, mas o som dela é um death metal melódico, né? Bastante épico, com bastante orquestrações. É um som bem interessante para quem gosta dessa linha de som, até com umas pegadas folk. Então recomendo aí para fãs de Amon Amarth, Pagan Throne e outros títulos. Então de 2008, versão Digipack limitada, o Keep of Kalesin com Colossus. Banda ucraniana agora. Eu já mostrei lá no início do canal o primeiro álbum dessa banda. A banda se chama Conquest. O álbum que eu mostrei foi o primeiro álbum deles, Endless Powers, que saiu no Brasil pela Mega Hard em 2002. E agora eu mostro o segundo álbum da banda, o Frozen Sky, de 2005. O Conquest é uma banda de power metal. Eles lançaram até o terceiro álbum, o Empire, em 2009, os discos com o título Conquest. E a partir do quarto virou Double Angels Conquest. O Double Angel é o guitarrista e fundador da banda, que acabou transformando a banda num projeto dele, né? Beleza, a banda é dele, ele faz o que ele quer. E é interessante dizer que os 2 primeiros álbuns e os únicos álbuns que eu tenho da banda, as capas são de artes que já foram utilizadas em outras mídias, né, relacionadas ali ao mundo fantástico.
O primeiro, Endless Powers, eles usaram o dragão do filme do Coração de Dragão. E agora, neste Frozen Sky, eles usam a mesma imagem que também foi usada no disco do Dark Avenger, Tales of Avalon. Então tá aí uma coincidência bem bacana. É uma banda bem bacana de power metal, super genérica. Tudo que tu já ouviu num power metal, tu vai ouvir aqui, sem tirar nem pôr, teclados, guitarras, vocais altos, coros. Este álbum aqui, ele é europeu, acho que é ucraniano, lançado pela Musical Hall, uma distribuidora ucraniana, e ele contém 11 faixas, sendo elas Intro, The Ways of Ice, My Iron, The Road to Nowhere, Flying in the Rain, The Temple of Fear, Don't Tell Me Farewell, Sunset, Before the War, War Beast e Frozen Sky. Nomes meio genéricos de músicas que só pelo nome já se sabe que vai ser uma música bem power metal. Então, banda ucraniana Conquest com Frozen Sky de 2005 entrando também na coleção, fazendo com que Endless Powers deixe de ser filho único aqui nas prateleiras. Agora, uma banda aqui de uma localidade bastante diferente, eu acho que é a primeira banda que eu tenho da Polônia, que é a banda Pathfinder, uma banda que já tem ali um certo renome dentro do Symphonic Power Metal, por ser uma banda que em algum momento já foi comparada com Dragon Force. Eu sempre achei que essa banda fosse italiana também, eu tenho muito disso, de olhar a capa, olhar o estilo da banda e chutar o país, até por ser um tanto quanto genérica, né, em suas artes. Mas não, é uma banda polonesa e o nome dos músicos também não tem nada de italiano. É o Simon Kostro, Arkadiusz, Karol Menia, Gansen, Camille Ruffi e Slavomir Belak. Mas estou conseguindo então aqui o primeiro álbum de estúdio da banda de 2010, Beyond the Space, Beyond the Time. Essa capa aqui bem emblemática. E com certeza um álbum muito interessante, uma banda bem bacana. Eu tenho bastante vontade de completar a discografia de 2 álbuns da banda, então me falta o Fifth Element. Aqui uma foto dos músicos. Um encarte bem ok, não é nem bom nem ruim. E esse álbum aqui contém 14 faixas, o que é uma quantidade bem grande aqui para um CD. E as músicas são Deep Into That Darkness Peering, The Whisper of Ancient Rocks, Vita Reducta Through the Portal, Pathway to the Moon, All the Mornings of the World, The Demon Awakes, Undiscovered Dreams, The Lord of Wolves, Sons of Immortal Fire, Stardust, Dance of Flames, To the Island of Immortal Fire, Beyond the Space, Beyond the Time e What If. Então, 14 faixas, é um álbum bem extenso, mas uma banda bem interessante aqui, polonesa, então recomendo a galera conhecer e vamos torcer para que em breve eu esteja mostrando o segundo álbum da banda aqui. Esse aqui é uma versão acrílica alemã, então de Beyond the Space, Beyond the Time do Pathfinder, primeiro álbum de estúdio da banda. Vamos agora para a Austrália, com uma das bandas, eu acho que com mais renome do Power Metal lá na Austrália. Não estou falando de Dungeon, mas estou falando de Black Majesty. Esta banda que já tem esse guerreiro aqui em suas capas, né? Um personagem bem icônico que eu não sei o nome, porque eu escutei muito pouco dessa banda, mas eu vejo com muita frequência as capas deles. Sempre trazendo leões e esse guerreiro. Até não sei se eles não têm um pé lá no metal cristão, pelo menos em temáticas, né, mais religiosas. Este é Silent Company, segundo álbum da banda de 2005. Banda essa que já tem 7 álbuns lançados, o primeiro em 2013 e o último em 2018, então 7 álbuns é sim uma quantidade bacana para uma banda que muita gente nunca ouviu falar. Tem um encarte aqui bem bonitinho até, embora repetitivo, né? Eles usaram essa espada aqui para separar as colunas de todas as páginas, mas tem um certo esmero aqui nesse material gráfico deles. Essa aqui é uma versão japonesa, da Stay Gold, olha só. E o álbum contém alguns bonus track. Então, na versão regular, são 9 músicas: Dragon Reborn, Silent Company, Six Ribbons, Firestorm, New Horizons, Darknet Room, Visionary, Never Surrender e A Better Way to Die. E os bonus tracks são Chasing Time, Guardian, versão acústica, que não é desse álbum, deve ser do primeiro álbum, Sands of Time, e o videoclipe da música Silent Company. Então tem aqui um material bem bacana deles. Versão japonesa veio com Badulax, aqui um pôster encarte, um Obi-Wan e um adesivo com a capa aqui. Eu acho esses adesivos de capa meio sem criatividade, né? Mas também fácil de produzir. Acho que eles poderiam utilizar uma arte um pouco mais diferenciada, já que eles estão dando um brinde para os fãs, né?
para não ficar repetitivo a arte da capa. Mas uma banda que já tem uma jornada bem longa, com diversos álbuns bem bacanas, e estou tendo o meu primeiro na coleção, e quem sabe o primeiro de, no mínimo, 7. Silent Company, versão japonesa acrílica de Black Majesty, álbum de 2005. Agora, bem próximo da Austrália, banda japonesa de Power Metal neoclássico, que é a banda Arc Storm, com o seu álbum Beginning of the New Legend, segundo álbum de estúdio da banda, lançado em 2003. Não conhecia essa banda, mas me chamou bastante atenção a capa, as cores também. O logo, de longe, parecia mais bonito do que de perto. Mas gostei do que eu ouvi, acabei indo atrás e descobri que a banda já tem 4 álbuns lançados. O primeiro de 2002, No Boundaries, o segundo, Beginning of the New Legend, em 2003, em 2004, The Everlasting Will, e aí um puta de um salto aqui para 2018 com Voyage of the Rage. Aqui, então, uma fotinho da banda. Uma galera mega poser, mas tocam bem. Essa aqui é uma versão japonesa, então, banda japonesa, versão japonesa, faz sentido. Aqui temos o pôster. As músicas eles cantam em inglês, tá? Aqui um pôster, então, com as letras, um pôster encarte. E aqui o Obi-Wan, então. De 2003, banda japonesa de heavy power neoclassic metal, Arc Storm, Beginning of the New Legend, versão acrílica japonesa. Outra grande surpresa, outra banda que apareceu e eu fiquei muito curioso para não comprar esse CD, que é da banda Tornado, o álbum Triumph of the King, segundo álbum de estúdio dessa banda sérvia. O que a gente vai encontrar é um heavy metal meio speed com prog. Eu achei bem diferente um pouco o som deles, até também por causa das questões que eles acabam abordando nas letras. É uma coisa meio metal bizantino, e vai ter muita influência até medieval aqui. Esse é o segundo álbum de estúdio da banda. O primeiro é o... não sei pronunciar o nome do álbum, mas acho que tinha uma vibe mais demo, porque várias músicas do primeiro álbum estão aqui neste. Também deve ter sido um álbum assim mais representativo para a banda. Essa aqui é uma versão da Alemanha, então, uma versão europeia, acrílica, e tem essas 10 faixas. Coming of the King, We Must Revenge, Fight to Win, Black Swan Rider, The Wall, I Love Japan, Alone in the Dark, Midnight Prayer, entre parênteses, Whisper of the Past, Heavy Metal Symphony, 2 pontos, Eternal Mystery, mais Epitaph, e a música 10, Triumph of the King. Esta capa aqui, de longe, ela é mais bonita do que de perto, mas o encarte, ele é bem interessante, né? Uma coisa meio quadrinhos. Temos aqui algumas imagens do exército bizantino, né? E uma coisa mais ilustrada aqui, ó, como eu falei, uma vibe bem quadrinho dos anos 80, 90. Foto da banda aqui. Mais ilustrações. Então, fiquei muito curioso por esse álbum aqui. Escutei algumas coisas na internet. Achei bacana. O som me lembrou alguma coisa meio Gravedigger, só que o vocal é muito mais limpo, muito mais melódico, tá? Ele não é aquele vocal mais grave, mais rasgado. Ele até poderia estar numa banda de heavy e power metal tranquilamente, mas o instrumental tem um negócio meio Gravedigger. E uma outra curiosidade é que eu vi esta capa e eu achei que fosse uma banda, de repente, espanhola, até pelo nome, pelas cores aqui abordadas, e acabei descobrindo que era uma banda sérvia. Então, Tornado com Triumph of the King de 2005, versão alemã acrílica. Agora vamos voltar para o início dos anos 2000, uma banda que teve um grande impacto no power metal, até por causa de um de seus vocalistas. É uma banda belga, eu jurava que era alemã, mas depois lembrei que ela nasceu como um projeto do guitarrista Dušan Petrossi, também o dono do Magic Kingdom, mas é a banda Iron Mask que eu tô falando, e eu comprei 2 álbuns do Iron Mask, 2 dos 3 álbuns que eu super quero na minha coleção, que são respectivamente o segundo e o terceiro álbum, Hordes of the Brave de 2005, e o Shadow of the Red Baron de 2009. Vale dizer que o primeiro álbum da banda, Revenge is My Name, é de 2002 e já trazia um pouco da vibe que a gente vai encontrar nesses 2 outros álbuns. O Hordes of the Brave, como eu comentei, ele é de 2005, mas em 2005 saiu apenas versões acrílicas. E esta versão que eu tenho aqui é uma versão limitada Digipack, relançada em 2012. Então teremos aqui um painelzinho, a mídia e o encarte. O encarte eu imagino que é igual ao encarte mais antigo. E na sua formação nós tínhamos o Dušan Petrossi nas guitarras, o Vassili Molchanov nos baixos, o Anthony Arkhipov nas baterias,
o Richard Anderson nos teclados. Richard Anderson, para quem não se lembra, é o cara do Space Odyssey e do Time Requiem. E nos vocais, o Goldsmore, também conhecido como Valhalla Jr., um vocalista mais ou menos, não é ruim, mas também não é tão legal quanto o Oliver Hartman, que por sinal não está como músico da banda, mas o disco foi gravado lá no estúdio do Oliver Hartman e ele também tem muitas participações vocais nesse álbum. Nesse, no primeiro e no terceiro tem algumas também. Acho que ele chegou a gravar 4 músicas desse álbum aqui. E o álbum posterior ao Words, que é A Sombra do Barão Vermelho, que é um álbum bem bacana também, onde aqui eles de fato assumem 2 vocalistas na banda. A banda então conta com o Dusan Petrossi nas guitarras, o Valhalla Jr. nos vocais, o Vassili Molchanov nos baixos, o Eric Stout nas baterias, Andreas Lindon nos keyboards e o Roma Siadleski nos vocais extremos. Esse Roma, ele também participou do primeiro álbum, o Revenge is My Name, em algumas faixas. Então, um encarte aqui bacana até, bem feito, ótima legibilidade. Fotinho da banda aqui. E no próximo álbum mudava tudo, né? Que aí entrava o Mark Bowles nos vocais, que ficou por 2 álbuns, depois entrava o Daniel Valdez, ficaria por 2 álbuns e seriam os álbuns mais melódicos da banda. Eles redesenhariam seu personagem, né, o Homem da Máscara de Ferro. Essa capa aqui é muito engraçada, porque tem o Homem da Máscara de Ferro deles, que é o mascote deles, e a Morte aqui, parece que estão fazendo trenzinho, sabe? Um andando na cacunda do outro. Eu acho engraçadinha essa capa. Mas depois, então, eles redesenhariam o seu personagem favorito, com uma vibe muito mais anime e poderosa, um foice. E depois já mudaria tudo de novo lá no Diabolica e no Master of Masters, que também não mantém os mesmos vocalistas. Mas então, entrando Iron Mask do Dusan Petrossi com Words of the Brave, versão limitada de JPEG, e Shadow of the Red Barrel, versão finlandesa dupla. Ah, vale dizer, aqui entre as músicas, nós vamos ter um CD só com músicas do álbum e um DVD bônus, né, a segunda mídia, com um videoclipe de Forever in the Dark, entrevista com as bandas e um guitar bônus, que eu não sei se não é uma aula de guitarra do Dusan, né, que o cara, teoricamente, é um guitar hero, aí, um guitarrista virtuoso da Europa. Mas, enfim, Iron Mask, então, baita banda, bem legal entrando na coleção. E o último álbum de países avulsos aqui é um álbum bem fora da curva, super raro, difícil de achar. Uma banda que eu gosto, comecei a gostar bastante dos anos 90, não é uma banda de metal, mas é uma banda que eu ainda tenho muito carinho por ela e eu carrego ainda aqui, completo então a discografia de estúdio, com apenas 3 álbuns, a banda Aqua. Este álbum aqui é o Megalomania, terceiro álbum de estúdio da banda, que foi lançado em 2011, só que é um lançamento bem difícil de achar. Eu não sei se ele teve uma grande tiragem. Esse aqui foi lançado pela Universo na Dinamarca, eu acho que para o Brasil não veio, e lá eles não devem trabalhar, que nem no Brasil, aqui com a quantidade de tiragens. Mas Aqua é uma banda que foi fundada na Dinamarca, e tem músicos dinamarqueses e noruegueses, e é uma banda de pop eletrônico. Eles ficaram super famosos nos anos 90 com a música da Barbie Girl, deram um boom radiofônico, lançaram 2 álbuns, né? O primeiro, que é onde continha a música Barbie Girl, o Aquarium, em 97. Depois lançaram outro álbum em 2000, eles estavam direto na MTV. O segundo álbum é o Aquarius. Ressurgiram em 2009 com Greatest Hits, com 3 músicas novas. Aí eles foram mudando um pouco a sonoridade da banda, deram outra sumidaça e aí lançaram em 2011 esse álbum. E olha só, já tem mais de 10 anos desse álbum e a banda tá bem parada. Eu sei que eles têm voltado ativa recentemente, até porque a Lene, a vocalista, participou do The Voice Dinamarca, se não me engano, ou Finlândia, sei lá. Então isso deu um novo chamariz aí pra banda. Esse álbum aqui segue a vibe pop eletrônica da banda, só que muito mais madura. E fico também muito feliz de estar adquirindo esta edição aqui. É uma banda que eu tenho bem forte no coração, embora não escute tanto quanto eu já escutei, mas sempre a gente acha espaço para escutar um pouquinho aqui de uma música divertida. Então, Megalomania, versão acrílica dinamarquesa de Aqua. É isso aí então, pessoal. Essa foi a segunda parte da nossa saga da Caixa Forte do Eibardo. Eu espero que, assim como a primeira parte, vocês tenham gostado bastante dessa. E mês que vem, então, nós vamos ter o terceiro vídeo finalizando essa saga do Caixa Forte do Eibardo. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou escutando. Quero convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify que eu crio com artistas e bandas que são citados nos vídeos. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Sinta-se à vontade para ir lá ouvir um pouco de cada banda que vocês viram hoje nesse vídeo. E se vocês
gostaram desse vídeo, quero convidar vocês a assistir mais vídeos do canal falando sobre muitas outras coisas dentro da cultura pop, colecionismo e conhecimento nerd em geral. Quero agradecer o tempo e a atenção de vocês e um forte abraço do Eduardo. The bar collects what time can't bring.